Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Stefano. Eu sou sócio e head de fundos da Vostra Investimentos, escritório credenciado XP, e hoje eu tenho o prazer de contar com a presença do Rogério Braga, gestor do fundo Quantitas Maiorca, e hoje a gente vai conversar com ele sobre esse fundo. Tudo bem, Braga? Tudo bem, Stefano? Braga, eu estou sabendo que o Quantitas Maiorca recebeu uma classificação de 5 estrelas no Morningstar. Poderia nos contar um pouquinho melhor o que é esse Morningstar e o que é essa classificação de 5 estrelas? A Morningstar, Stefano, é a principal classificadora do mundo de fundos, é a mais reconhecida, inclusive agora, mais recentemente, passou a ser utilizada por algumas casas no Brasil, né, como o que define quantas estrelas cada fundo tem. Então, ela é a mais reconhecida do mundo, ela faz uma avaliação de risco e retorno de cada fundo, né, e a partir de um ranqueamento do risco-retorno de cada fundo, que é retorno excedente ao benchmark sobre volatilidade, ela divide os fundos em uma classificação de estrelas, né? E receber 5 estrelas pela Morningstar significa que você está entre os 10% de melhores fundos da sua categoria, né? Então é bastante difícil, né? É algo muito acima, inclusive, do que o mercado entende como o primeiro quartil, né? Então, estar entre os 10% melhores na relação risco-retorno reconhecidos pela Morningstar, que é a principal do mundo. Para a gente da Quantitas e para o Maiorca, foi um reconhecimento super importante. Então, basicamente, né, explicando, pegando, por exemplo, um benchmark, né, uma referência, por exemplo, no caso de um fundo de ações, seria o Ibovespa. Nesse caso, a gente está dizendo que, em relação ao benchmark do Maiorca, ele tem um excesso de retorno maior do que a maioria dos outros fundos. Seria isso? É isso aí. O excesso de retorno sobre a volatilidade, sobre o risco, traz uma relação dele de risco-retorno que é melhor do que 90% dos fundos da mesma categoria, né? Então, ele está entre os 10% melhores nessa métrica da Morningstar. Então, é isso que permitiu o fundo ter essa distinção de ser 5 estrelas, né? Era uma classificação que a Morningstar ela só divulga, ela só dá para fundos que tenham pelo menos 3 anos, né? O maior que ele tem 5 estrelas na janela de 5 anos, que é mais relevante ainda, porque é uma janela maior de tempo, e a gente sabe que para fundo de investimento, o investidor deve olhar janelas maiores aí para ter percepção mais clara da consistência do produto. Ah, perfeito, perfeito. E, Braga, conta um pouquinho mais, assim, como é que é a filosofia de investimento do Maiorca, como é que ele opera, enfim, como é que o fundo se comporta, quais são os tipos de negociações que ele faz, como é que ele funciona? Stefano, os investidores em geral, quando pensam num fundo multimercado, eles têm ideia muito do fundo macro, né? Que é aquele fundo multimercado que o gestor vai lá, define um cenário, e a partir desse cenário que ele senta, ele vai lá e monta uma ou duas posições para expressar a visão do gestor naquele cenário econômico. Se o cenário vai bem, a rentabilidade é muito boa, o fundo vai super bem, mas se o cenário vai mal, a rentabilidade do fundo é bastante negativa, é afetada pelo gestor ter errado o cenário. O Maiorca, ele é um multimercado multi-estratégia, tá? Então, ele é um pouco diferente, porque ele divide o risco dele em várias estratégias, e cada estratégia é uma expertise que tem dentro do time de gestão da Quantitas. Hoje nós somos 25 pessoas na empresa, são 13 pessoas na equipe de gestão, bastante experientes, e cada pessoa, cada equipe do time tem um skill diferente que se adapta ao longo do tempo numa estratégia específica diferente. Então, em vez de a gente correr o risco do cenário numa orca, a gente divide as alocações, os investimentos da carteira em estratégias, né, em várias estratégias, ao redor de 10 estratégias, ao ponto de que a gente não precisa acertar o cenário para o fundo necessariamente ir bem. Basta que a maior parte das nossas estratégias naquele ano tenham uma performance positiva, né? No ano seguinte, eventualmente, vão ser outras as estratégias que vão performar bem. O importante é a gente não precisa acertar sempre em todas as estratégias. A gente tem que mais acertar do que errar, e isso que acaba dando consistência para o fundo, Stefano. Então, ele não vai ser o fundo que vai ter a maior rentabilidade do ano, no ano que ele for bem, mas ele também não vai dar um susto no investidor e ter uma rentabilidade muito negativa quando o fundo for mal, né? Então,
é um fundo que eu chamo de consistência. A gente privilegia consistência para o investidor olhar em janelas de tempo maiores, né? Sim, até falando em consistência, é um fundo que foi bem em 2020, ele teve um rendimento ali de 10,25%, quando a gente pega também uma janela de 24 meses, né, a gente aumenta aqui para 19,26%, então a gente teve tanto um cenário muito otimista como 2019, quanto um cenário complicado de 2020, e o fundo foi bem. A que atribui esses resultados? Qual é a atribuição de resultados? É justamente essa diversificação de várias estratégias dentro do mesmo fundo, né? Quais foram os maiores impulsionadores ali de resultado e quais foram os maiores detratores? E eu acho que a primeira resposta, né, a coisa que é importante a gente mencionar é a gente não antecipou, a gente não adivinhou o coronavírus, a gente não conseguiu se antecipar ao evento, foi muito repentino, muito abrupto nos mercados, né? Como a maior parte dos gestores, dificilmente alguém conseguiu prever o evento com antecedência. Agora, dito isso, é verdade, a característica de ser multi-estratégia, ela já protege o fundo naturalmente. A nossa posição, por exemplo, comprada em bolsa, é uma parte só da estratégia do fundo, é uma das estratégias que a gente tinha naquele momento. Então, o fundo já perdeu menos por ele não ter uma concentração de risco numa posição, mas o que propiciou o fundo ter um resultado consistente foram duas posições que a gente tinha. Os investidores em geral entendem que o principal hedge mais conhecido é a compra de dólar, né? A proteção, né? O hedge, compra dólar para proteger a carteira. Porém, existem várias outras formas de proteger a carteira. E a gente tinha duas delas que funcionaram muito bem na crise. A gente estava comprado em inflação de longo prazo, o que o mercado chama de inflação implícita, né? Ou seja, quando veio a crise, a curva, as taxas longas pré-fixadas foram lá para cima e essa inflação implícita foi lá para cima e a gente estava comprado nisso, teve um resultado positivo. Além disso, a gente estava comprado na inclinação da curva de juros, né, pré-fixada no Brasil. O que eu quero dizer com comprado em inclinação? A gente estava apostando que as taxas de juros mais de longo prazo iam subir mais do que as de curto prazo. Tá? Então, foi isso que aconteceu num evento de risco. Eram dois hedges, proteções, entre aspas, que funcionaram muito bem. Além do fato, claro, que nos meses seguintes, a partir de abril, maio, junho, o expertise da casa nessas posições da curva de juros, de valor relativo, né, foi muito importante também para a gente aproveitar aquele período mais volátil para agregar resultados para o fundo. Perfeito, Braga, perfeito. Se mostrou, né, muito eficiente, se mostrou muito eficaz, né, esses hedges, tanto que realmente tivemos um resultado bom em momentos bem distintos da economia. O Quantitas Maiorca está disponível para aplicação na plataforma da XP. Tá? Ele é um fundo que a aplicação mínima necessária é de R$10.000, taxa de administração de 1,80% ao ano e 20% do que exceder o CDI. Né? Fundo com resgate relativamente rápido, resgate em 15 dias úteis. Então, está disponível para todos que queiram investir nele. Braga, te agradeço muito pela conversa, agradeço muito pela explicação do fundo. Obrigado, Stefano. Obrigado a oportunidade de falar para os investidores aí da Vosta. Se quiser investir no Quantitas Maiorca e em outros fundos multimercado, a Vosta Investimentos é um escritório credenciado a XP Investimentos desde 2013 e nós podemos ajudar você. Nossos contatos estão aparecendo no canto inferior direito. Nos siga no Instagram, @Vosta Investimentos, e no YouTube com o nome Vosta Investimentos. Obrigado.